Olá, vamos retomar os nossos 5 minutinhos de processo. Hoje começo trazendo para a reflexão um caso concreto. Imaginem uma ação investigatória de paternidade, onde sabemos o exame dos marcadores genéticos, o DNA, é essencial para a solução justa e adequada da causa. Imagine que o demandado, convocado a se submeter a este exame, simplesmente se nega a se submeter a um exame capaz de excluir a paternidade com 100% de certeza e de apontar a paternidade com bastante precisão. Nessa hipótese, a pergunta é: por que não quer se submeter a este exame? Será que teme o resultado? E a próxima questão é: como esta conduta deve repercutir no processo? Para bem lidar e bem compreender este contexto, é necessário que examinemos algumas questões que presidem o direito probatório. Primeiramente, gostaria de registrar que o artigo 369 do Código de Processo Civil estabelece o sistema da prova livre, dizendo que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são admissíveis. Quero também observar que o sistema processual instituiu o dever de veracidade das partes para com o juízo. Criou o princípio da lealdade e da boa-fé, que deve ser respeitado. E impôs, em alguma medida, o chamado dever de cooperação. Isso é o que se vê da leitura dos artigos 6º e 77 do Código de Processo Civil. A questão é: esta conduta negativa, no caso concreto analisado, viola algum destes princípios ou destes deveres? E se viola, como isso deve ser interpretado? Nesta medida, parece claro que a conduta processual da parte repercutirá na formação da convicção do juízo. E se repercute na formação da convicção do juízo, por óbvio, se trata de uma espécie de prova. Por quê? Prova é tudo aquilo que repercute na formação da convicção do juízo. Assim, meus colegas, a doutrina se posicionou instituindo uma espécie de prova chamada comportamento processual da parte. Ou, dito de outro modo, a conduta processual da parte é meio de prova. E por ser meio de prova, pode ser usada na fundamentação da decisão do juízo. No nosso caso concreto, com certeza, apontando para a procedência da ação. Mais um fundamento de procedência da ação. Esse tema, a conduta processual das partes como meio de prova, é um tema riquíssimo, que a doutrina tem tratado com bastante atenção. Nessa medida, eu me permitiria fazer duas sugestões. Se você gostou do tema, se achou interessante, se acredita que deve ir adiante na pesquisa, eu me permitiria sugerir o exame do livro do professor Mauro Capelletti, A Oralidade das Provas, ou o exame do livro do professor Carlo Furno, Teoria da Prova Legal. Se, entretanto, esses trabalhos forem de difícil acesso por alguma razão, eu ainda me permitiria uma sugestão muito mais objetiva. Dê um clique na internet sobre o título Conduta Processual das Partes como Meio de Prova. Lá, com certeza, virá uma série de ensaios tratando do tema. E, por certo, você aproveitará muito bem isto no dia a dia forense. Hoje vimos
rapidamente a ideia do comportamento processual da parte como meio de prova. Um abraço e até o próximo encontro.